Bom dia, hoje é dia 10 de agosto e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Colossenses 3, capítulo 4. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Circunstância da escrita: Paulo escreve da mesma prisão de Roma e a uma igreja que nunca visitara, fundada provavelmente por Epáfras, um convertido dos seus tempos de Éfeso. Colossos era uma cidade pequena e em declínio, e ainda assim recebeu umas cartas mais altas do Novo Testamento. Deus não escolheu as suas cidades pelo tamanho. O motivo é um erro perigoso que estava entrando na igreja. Não era uma heresia simples, era uma mistura. Filosofia grega, asceticismo, culto a anjos, regras sobre comida e dias e uma pretensão de conhecimento superior para iniciados. Diziam que Cristo era muito bom e que faltava algo dele, algo além dele. É por isso que a resposta de Paulo não é uma refutação. É por isso que a resposta de Paulo não é uma refutação item por item. Ela é uma simples exalta. Ele simplesmente exalta Cristo até que não sobre lugar para nenhum acréscimo. Contra todo erro que quer completar o Evangelho, a melhor arma é a plenitude de Cristo. Contribuição para a Bíblia. Essa carta contém a mais elevada declaração sobre a pessoa de Cristo em toda a Escritura. E é preciso ler o primeiro capítulo de joelhos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e por ele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis, tronos e domínios, tudo subsiste por ele. E então vem a sentença que fecha a questão. Ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha preeminência. Pesa aquele em todas as coisas, não em algumas, não nas religiosas apenas. A permanência de Cristo não admite divisão de trono. Contra o erro dos que oferecem sabedoria superior, o apóstolo declara que neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, que nele habita corporeamente toda a piedade. Opa, peraí aqui. Não tá certo. Nele habita toda a plenitude da divindade. Se toda plenitude está nele, então quem tem Cristo tem tudo. E quem procura acrescentar-lhe algo, confessa não o ter compreendido. E que igualdade radical o Evangelho produz! Onde não há grego nem judeu, circuncisado nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. O cita era considerado o mais selvagem dos povos, e o servo era propriedade de outro homem. Numa só frase, o apóstolo apaga as fronteiras que o mundo antigo julgava naturais. Nenhuma igreja que faça acepção de pessoas leu esse versículo com honestidade. A carta ensina também que o remédio para o ascetismo não é a licença, é a ressurreição. Ele não diz aos colossenses que ignorem a santidade. Diz-lhe que buscarem as coisas de cima, porque morreram e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Regras coladas por fora não mudam ninguém. A vida nova por dentro muda tudo. Estrutura, capítulo 1, a supremacia de Cristo, a ação de graças, a oração para quem anda indignamente, frutifique em toda boa obra, o grande hino cristológico e a reconciliação pelo sangue da cruz, e o ministério de Paulo, que se alegra no sofrimento e diz que a esperança de glória é Cristo em nós. Capítulo 2, a advertência
Cuidado com os que vos enganam por filosofias e vãs tradições. Nele habita toda a plenitude. Fostes sepultados e ressuscitados com ele no batismo. A escritura de dívida foi cancelada e cravada na cruz. O principado foram despojados e levados em desfile de triunfo. Então a repreensão às regras de não tocar, não provar, não manusear, que tem aparência de sabedoria e não valem nada contra a carne. Capítulo 3, a vida nova. Buscai as coisas de cima, mortificai os membros terreno, despi o velho homem e vesti o novo. Depois alice de vestes cristãs, entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade e, sobretudo, o amor, e as instruções da casa, maridos, mulheres, filhos, pais, servos e senhores. Capítulo 4, as últimas palavras, a ordem de preservar na oração e andar com sabedoria com os de fora, com a fala sempre temperada com sal, e a lista dos companheiros entre Lucas, o médico amado, Onésimo, e uma palavra a Arquipo, para o que cumpra o seu ministério. Spurgeon em Colossenses. Sempre que meu púlpito foi tentado a novidades, voltei ao primeiro capítulo dessa carta. Preguei muitas vezes que Cristo tem a preeminência em todas as coisas, e disse ao meu povo que a marca de uma pregação sadia não é a quantidade de assuntos que prega, é o lugar que dá ao Filho de Deus. Se o sermão pode ser pregado deixando Cristo de fora, não é um sermão cristão. O segundo capítulo me serviu contra as modas religiosas de meu tempo, e elas foram muitas. Vieram vender-nos misticismo, disciplinas, novas luzes para os iniciados. Eu lia da tribuna que nele habita corporalmente toda a plenitude, e perguntava: que resta para me venderes? Quem tem o oceano não compra balde de água. Aquele Cristo é tudo que todos foi um dos meus textos favoritos para as reuniões em que haviam gente de todas as classes de Londres, do fabricante ao varredor de rua, sentados no mesmo banco. Dizia eu: no tabernáculo não há cita nem bárbaro, não há pecadores lavados no mesmo sangue. E o terceiro capítulo me ensinou a ordem certa da santificação. Primeiro se diz que estávamos mortos e ressuscitados, e só depois vem o morticai. A lista de deveres vem depois da declaração de posição. Todo pregador que inverte isso produz fariseus cansados. O Evangelho não é algo que adicionamos à nossa vida. Cristo é nosso tudo em todos. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Cristo é a nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo 4. A expressão de Paulo, maravilhosa, rica, indica que Cristo é a fonte de nossa vida. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa mesma voz trouxe Lázaro para fora do túmulo, nos ressuscitou para a novidade de vida. Ele agora é a essência de nossa vida espiritual, e pela vida que vivemos, ele é a nossa esperança de glória, a fonte de nossas ações, o pensamento central que move todos os outros pensamentos. Cristo é o alimento de nossa vida. De que cristão pode se alimentar-se não da carne e do sangue de Jesus? Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Ó peregrinos exaustos nesse deserto de pecado, vocês nunca receberam um bocado para satisfazer a fome de seus espíritos, a não ser que encontrem nele. Cristo é o conforto de nossa vida. Todas as nossas verdadeiras alegrias vêm dele. E em momentos de luta, sua presença é a nossa consolação. Não há nada de bom que vale a pena viver exceto por ele. E sua bondade é melhor que a vida. Cristo é o propósito. Conforme o navio se apresenta em direção ao porto, também apressa-se, ó cristão, em direção ao acoradouro, o amplexo de seu Salvador. Como a flecha que voa para seu alvo, assim também o cristão voa rumo ao aperfeiçoamento de sua comunhão com Cristo Jesus. Como o soldado que luta por seu capitão e é coroado na vitória de seu capitão, também o cristão luta por Cristo e recebe seu triunfo como parte dos triunfos de seu mestre. Para ele, o viver é Cristo. Cristo é o modelo de nossa vida, onde a mesma vida interior haverá e deve haver em grande amplitude a mesma vida exterior. Se vivermos em comunhão íntima com o Senhor Jesus, cresceremos como Ele. Nós o
colocaremos como nosso exemplo divino e procuraremos caminhar em seus passos até que ele se torne a coroa de nossa vida em glória. Ó, como é seguro, honrado e feliz o cristão, visto que Cristo é a nossa vida. E esse é o Devocional da Manhã. Mais tarde, entre 8 e 9 horas, nós temos o Devocional da Noite. Espero você lá. Que o Senhor te abençoe nessa segunda-feira, nessa nova semana. Amém, amém, amém.